David Paul Winchell, do livro A Quarta Dimensão, capítulo 1, Incubação, uma lei da fé. Deus jamais produzirá nenhuma de suas grandes obras a menos que a realize por meio de sua fé, a fé que deu a você. Supõe-se que você tenha fé, porque a Bíblia diz que Deus deu a todos nós uma medida de fé. Você deve ter um pouco de fé, que eu sinta que não. Você pode tentar sentir a fé, mas quando você necessita de fé, ela se faz presente. Está presente para o seu uso, como o possuir dois braços. Quando deles necessita, é só movê-los e usá-los. Não é necessário sentir que meus braços estejam pregados aos meus ombros para saber eu só preciso usar quando necessito. Há, contudo, certos modos pelos quais sua fé opera e o liga ao Pai Celestial que habita em você. A Bíblia diz que a fé é a substância das coisas que esperamos, substância que possui uma primeira etapa de desenvolvimento, de incubação, antes que seu uso possa ser completo e eficaz. Agora você poderá perguntar: quais são os elementos necessários para tornar minha fé usável? Há 4 passos básicos no processo da incubação. O primeiro passo é que você venha a orar de uma forma específica. Para que você possa usar sua fé, você tem que usar a sua fé de uma forma precisa. Primeiro, coloque isso na sua mente. A fim de usar sua fé, é preciso que você tenha a visão de um objetivo claro. A fé é a substância das coisas, coisas nítidas que se esperam. Se tiver uma ideia vaga de sua meta, então estará fora de contato com aquele que pode responder para a sua oração. É preciso que você tenha uma meta clara e definida. Aprendi essa lição de uma maneira muito especial. Tinha estado no ministério pastoral durante alguns meses e era tão pobre que não possuía bens materiais nenhum. Era solteiro e vivia num quarto pequeno. Não tinha escrivaninha, nem cadeira, nem cama. Comia no chão, dormia no chão e estudava no chão. Tinha de andar quilômetros e quilômetros todos os dias para poder desempenhar meu ministério de ganhar almas. Mas um dia, enquanto lia a Bíblia, fiquei tremendamente impressionado pelas promessas de Deus. A Bíblia dizia que se tão somente eu colocasse minha fé em Jesus e orasse em seu nome, eu receberia tudo o que pedisse. A Bíblia também me ensinava que eu era filho de Deus, filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. De modo que, então eu orei dizendo: Pai, por que deve um filho teu, Senhor, filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, viver sem uma escrivaninha, sem cadeira, sem cama e andar quilômetros todos os dias a pé? Pelo menos eu poderia ter um escritório humilde, uma cadeira em que sentar e uma humilde bicicleta a fim de sair e fazer visitas. Achava que, segundo as Escrituras, eu podia pedir estas coisas ao Senhor. Me ajoelhei e orei: Pai, agora estou orando, por favor, envia-me uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta. Pus toda a minha fé no pedido e dei graças a Deus. A partir desse momento comecei a esperar a entrega destas coisas. Passou um mês e não recebi resposta alguma. Passaram 2, 3, 4, 5, 6 meses e ainda continuava a esperar. E nada acontecia. Certo dia chuvoso, eu estava realmente deprimido. Não tinha comido nada, estava com muita fome, cansado, deprimido e comecei a reclamar: Senhor,
te pedi uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta vários meses atrás, e não me deste nenhuma destas coisas. Tu vês que estou pregando o evangelho para as pessoas pobres deste bairro, Senhor. Como posso pedir-lhes que exercitem a fé quando eu mesmo não posso praticá-la? Como posso pedir-lhes que coloquem a fé no Senhor e vivam pela palavra e não pelo pão? Meu pai, estou tão desanimado. Não estou muito certo disso, mas eu sei que realmente não posso negar a palavra de Deus. A palavra deve permanecer e tenho certeza de que vais me responder, mas desta vez eu simplesmente não tenho certeza de quando isto vai acontecer. Se vais responder para a minha oração depois que eu morrer, de que me aproveitará isso, Senhor? Se vais responder para a minha oração, faze-o rapidamente, por favor, meu Pai. Então me sentei e comecei a chorar. Subitamente senti uma serenidade, uma tranquilidade invadindo-me a minha alma. Toda vez que me vem esse tipo de sentimento da presença de Deus, ele sempre fala. De modo que esperei. Então aquele cicio suave ressoou em minha alma e espírito, dizendo: Meu filho, ouvi sua oração muito tempo atrás. Exclamei abruptamente. Então, onde estão a minha escrivaninha, minha cadeira e minha bicicleta? Disse-me o Espírito Santo. Sim, esse é o seu problema, o problema de todos os meus outros filhos. Imploram, exigindo todo tipo de coisas, mas o fazem com termos tão vagos que não posso responder. Será que você não sabe que há dezenas de tipos de escrivaninhas, cadeiras e bicicletas? Mas você simplesmente me pediu uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta. Não pediu uma escrivaninha específica, nem uma cadeira e nem uma bicicleta específica. Então, foi um ponto crítico de minha vida. Nenhum professor do Instituto Bíblico me havia ensinado estas coisas. Eu tinha cometido um erro que resultou no abrir de olhos para mim. Então eu disse: Senhor, realmente eu reconheço que eu errei. Eu reconheço que eu não orei em termos específicos. Realmente, desejas que eu ore em termos específicos, Senhor? Dessa vez o Senhor me levou para Hebreus capítulo 11. A fé é a certeza de coisas bem específicas que se esperam. Me ajoelhei de novo e disse: Pai, eu sinto muito. Cometi um grande erro e te compreendi mal. Cancelo todas as minhas orações passadas. Começarei tudo de novo. Então dei o tamanho da escrivaninha, que deveria ser de mogno das Filipinas. Queria o melhor tipo de cadeira, uma cadeira de escritório de aço, com rodinhas para que pudesse me mover de um lado para o outro, como um verdadeiro manda-chuva. Falei-lhes depois da bicicleta, dei muitas considerações a esse assunto, porque há tantos tipos de bicicletas coreanas, japonesas e alemães. Mas naqueles dias, as bicicletas coreanas e japonesas geralmente eram muito franzinas e eu queria uma bicicleta forte, maciça. E como as bicicletas de fabricação norte-americanas são muito boas, orei dizendo: Pai, desejo uma bicicleta fabricada nos Estados Unidos com algumas marchas para que eu possa regular a velocidade. Encomendei estas coisas em termos tão específicos que Deus não poderia cometer erro algum em me entregá-las. Então, realmente senti a fé fluir do coração e me regozijei no Senhor. Nessa noite eu dormi como uma criança, alegre e feliz, porque estava chegando a minha bênção. Mas ao despertar às 4h30 da manhã seguinte, a fim de me preparar para a reunião de oração matinal, repentinamente descobri que meu coração estava vazio. Na noite anterior eu tinha toda a fé que há no mundo, mas enquanto eu dormia, a fé bateu asas e me deixou. Não sentia nada no coração e disse: Pai, isto é terrível. Uma coisa é ter fé
mas é totalmente diferente conservar essa fé até receber a resposta. Este é um problema comum a todos os cristãos. Podem escutar por algum tempo a um pregador excelente e ter toda a fé que há no mundo enquanto ouvem, mas antes que cheguem para casa já perderam tudo. Sua fé bate asas e voa. Nessa manhã, lendo a Bíblia para a procura de uma passagem especial para pregar, repentinamente meus olhos caíram em Romanos capítulo 4 e o versículo 17. Deus que vivifica os mortos e chama para a existência as coisas que não existem. Meu coração pegou-se a esta passagem e ela começou a queimar as minhas entranhas. Disse a mim mesmo, acho que podia simplesmente chamar para a existência aquelas coisas que não existem, como se já existissem, como se já as possuísse. Eu tinha recebido a resposta ao problema de como conservar a minha fé. Corri para a tenda que nos servia de igreja, onde as pessoas já haviam começado a orar, e depois de cantarmos alguns hinos, comecei a pregar. Expus essa passagem bíblica e disse, meus irmãos, pela bênção de Deus, já tenho uma escrivaninha de mogno das Filipinas, uma linda cadeira de aço com rodinhas e uma bicicleta com marchas de fabricação norte-americana. Louvado seja o Senhor! Já recebi todas estas coisas, meus irmãos. Estou feliz, alegre, porque Deus tem nos abençoado. Que glória a Deus! As pessoas ficaram me olhando de boca aberta, pois sabiam muito bem que eu era totalmente pobre e estava ali me gabando destas coisas e não podiam acreditar no que ouviam. Pela fé, realmente eu louvava a Deus, fazendo justamente o que a palavra de Deus ordena. Depois do culto, enquanto saía, 3 rapazes me seguiram e disseram, pastor, queremos ver suas coisas. Fiquei aterrado, porque não tinha contado com a possibilidade de ter que mostrar as minhas coisas. Todos os membros da igreja moravam em um dos bairros mais pobres e miseráveis. E se eles percebessem que seu pastor lhes havia mentido, meu ministério ali estava terminado. E os jovens não estavam dispostos a voltar atrás. Achavam que eu realmente já tinha aqueles bens em matéria diante de mim. Eu me achava em uma terrível situação e comecei a orar. Senhor, desde o princípio essa ideia não foi minha. Foi tua ideia de que eu lhes dissesse isto. Simplesmente te obedeci e agora estou em apuros. Falei-lhes como se fosse dono de 3 coisas. Que explicação posso dar-lhes agora? Tu precisas me ajudar, como sempre tens feito, Senhor. Me ajude. Então o Senhor veio em meu auxílio e uma ideia começou a flutuar em meu coração, de modo que lhes disse resolutamente, venham ao meu quarto e as verão. Todos foram e começaram a olhar ao redor, procurando a bicicleta, a escrivaninha e a cadeira. Disse eu, não procurem estas coisas, eu lhes mostrarei mais tarde. Apontei o dedo para o Sr. Park, que agora é pastor de uma das grandes e maiores igrejas das Assembleias de Deus na Coreia, e disse, far-lhe-ei algumas perguntas. Se você puder responder para as minhas perguntas, eu vou lhe mostrar estas coisas. Por quanto tempo você esteve no ventre de sua mãe antes de vir ao mundo? Ele coçou a cabeça e disse, 9 meses. Eu respondi então, o que fez você durante 9 meses no ventre de sua mãe? Ele disse, eu cresci. E eu disse, muito bem, mas ninguém o via, não é verdade? Sim, ninguém podia me ver, porque eu estava dentro da minha mãe. Então eu disse, ainda no ventre da sua mãe, você era o mesmo bebê que nasceu para o mundo? Você respondeu corretamente. A noite passada eu me ajoelhei aqui e orei ao Senhor pedindo a escrivaninha, a cadeira e a bicicleta, e pelo poder do Espírito Santo eu concebi estas coisas. É como se estivessem dentro de mim, na minha mente, no meu coração, nos meus pensamentos, crescendo nesse momento.
E são tanto escrivaninha, cadeira e bicicleta como quando forem vistas pelas pessoas na época da sua entrega. Eles começaram a rir, a não poder mais. Disseram: esta é a primeira vez que já vimos um homem grávido de uma bicicleta, uma escrivaninha e uma cadeira. E saindo do meu quarto começaram a espalhar por toda a cidade o rumor de que o ministro estava grávido de uma bicicleta, uma cadeira e uma escrivaninha. Mal podia andar pela cidade, as mulheres se juntavam olhando para mim e davam risadinhas. E alguns jovens brincalhões da nossa igreja chegavam a mim no domingo, tocavam o meu estômago e diziam: pastor, quantos meses está faltando? Mas naqueles dias todos eu sabia que tinha tais coisas crescendo dentro de mim, na minha mente, nos meus pensamentos, nas minhas visões. Leva tempo, assim como a mãe leva tempo para dar luz ao filho. Sem dúvida alguma, as coisas que você pediu hoje levarão algum tempo antes de cheguem. Mas você já está grávido delas, e no devido tempo as terá. Me mantive louvando ao Senhor constantemente, e no tempo devido as três coisas chegaram. E chegaram exatamente como encomendadas a Deus. A escrivaninha era de mogno das Filipinas, a cadeira era japonesa, fabricada pela companhia Mitsubishi, e tinha rodinhas para que eu pudesse me mover, e a bicicleta de segunda mão era norte-americana, e tinha várias marchas. Tinha sido de um filho de um casal de missionários norte-americanos. Trouxe para casa essas coisas pelas quais tinha esperado tanto tempo, e isso mudou por completo a minha maneira de orar. Até então tinha orado em termos vagos, mas desde esse dia em diante jamais orei em termos vagos. Se Deus respondesse para as suas orações vagas, você jamais reconheceria seu pedido como sendo resposta de Deus. Você deve pedir definida e especificamente. O Senhor não se agrada de orações vagas. Quando o cego Bartimeu, filho de Timeu, veio correndo aos pés de Jesus Cristo, ele clamou: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Embora todo mundo soubesse que ele estava pedindo a cura de sua cegueira, Cristo perguntou: que queres que te faça? Cristo desejava pedidos específicos. Disse Bartimeu: Senhor, desejo ver. Jesus respondeu: seja feito segundo a tua fé. Os olhos de Bartimeu foram abertos. Mas até que ele pedisse especificamente a cura de sua cegueira, Cristo não pronunciou a cura. Ao trazer sua petição ao Senhor, venha com um pedido específico, com um objetivo definido, com uma meta clara. Deixe-me contar uma história para você. Certa vez eu visitava uma igreja e depois da pregação, a esposa do pastor me pediu que fosse ao escritório. O pastor perguntou: Tio, você poderia orar por esta senhora? De que necessita ela? Perguntei. Bem, ela deseja se casar e ainda não encontrou o marido. Peça-lhe que entre. De modo que uma solteirona de mais de 30 anos entrou. E eu lhe perguntei: irmã, por quanto tempo tem orado pedindo o marido? Por mais de 10 anos, pastor, respondeu ela. Por que Deus não respondeu para a sua oração nestes 10 anos? Perguntei. Que tipo de marido você tem pedido a Deus? Bem, isso fica com Deus, ele sabe de tudo, respondeu ela, sacudindo os ombros. Esse é o seu erro. Deus jamais opera por si mesmo, mas somente por nosso intermédio. Deus é a fonte eterna, mas ele somente opera por meio de nossos pedidos. Você realmente deseja que eu ore por você? Sim, pastor, desejo. Muito bem. Traga-me papel e lápis e sente-se para mim na frente. Ela sentou-se e eu disse: se você escrever as respostas para as minhas perguntas, orarei por você. Pergunta número 1. Você realmente deseja um marido, mas que tipo de marido quer? Branco, asiático ou preto? Branco. Muito bem. Escreva aí. Número 2.
Você deseja que seu marido tenha 1,80 m de altura ou pode ser ele mais baixo? Ah, eu desejo que meu marido seja alto. Muito bem, escreva isso aí. Número 3. Você deseja que seu marido seja esbelto e de boa aparência ou simplesmente agradável e gordo? Quero que seja magro. Então escreva magro. Número 4. Que tipo de passatempo deseja que seu marido tenha? Bem, gostaria que ele fosse um músico. Muito bem. Escreva alguém que se ocupa das coisas musical. Número 5. Que tipo de emprego quer que seu marido possua? Que ele seja professor. Muito bem, escreva professor. Fiz-lhe mais ou menos 10 perguntas e então disse: por favor, leia a sua lista em voz alta. Ela leu todos os pontos de 1 a 10 em voz alta. Então eu disse: feche os olhos. Você pode ver seu marido agora? Sim, posso vê-lo claramente. Muito bem. Vamos apresentar a Deus este tipo de homem e marido que você deseja agora. Enquanto você não vir seu marido claramente, enquanto você não vir seu marido claramente com os olhos da imaginação, você não pode fazer o pedido, porque Deus jamais responderia. É preciso que você o veja claramente antes de começar a orar. Deus nunca responde para as orações vagas. Ela se ajoelhou, impus as mãos sobre ela. Ó Deus, agora ela conhece o marido que deseja. Vejo o seu marido. Tu conheces o marido dela. Pedimos em um nome precioso de Jesus. Continuei me dirigindo a ela: irmã, leve este pedaço de papel para sua casa, cole-o no espelho. Todas as noites, antes de ir para a cama, leia estes 10 pontos em voz alta e todas as manhãs ao se levantar. Leia em voz alta estes 10 pontos e louve a Deus pela resposta. Passou-se um ano. E aconteceu de eu estar passando por esta cidade novamente quando a esposa do ministro me telefonou e disse: pastor, será que o senhor pode vir almoçar conosco? É claro que posso. Fui almoçar com eles. Assim que cheguei ao restaurante, ela disse: ela se casou, pastor, ela se casou. Quem é que se casou? Perguntei. Lembra-se daquela moça por quem o Senhor orou? Aquela a quem o Senhor pediu que escrevesse os 10 pontos? Ela se casou. Sim, agora eu me lembro. O que aconteceu? Naquele verão, um professor de música de ginásio veio para a igreja com um quarteto, a fim de realizar um reavivamento em nossa cidade. Ele era solteiro e todas as moças estavam doidas por ele. Queriam sair com ele, mas esse camarada não lhes dava a menor atenção. Entretanto, ficou fascinado por aquela solteirona. Estava sempre com ela e antes de ir embora, pediu ela em casamento. Ela, sem muita relutância, deu-lhes o consentimento. Casaram-se naquela igreja para a alegria de todos. E no dia de seu casamento, a mãe dela pegou aquele pedaço de papel, leu os 10 pontos para a congregação e rasgou-os em seguida. Parece história, mas realmente é assim que funciona. Desejo lembrar-lhes uma coisa: Deus está dentro de você. Deus nunca opera nada que se refira para a sua vida independentemente de você. Deus só operará mediante seu pensamento, sua fé, de modo que, sempre que desejar receber resposta do Senhor, apresente objetivos claros. Não diga: ó Deus, me abençoe, me abençoe. Você sabe quantas bênçãos a Bíblia contém? Mais de 8.000 bênçãos e promessas. Se você disser: ó Deus, me abençoe, então Deus pode lhe perguntar: que tipo de bênção você deseja dentre as 8.000 promessas? Portanto, seja bem definido. Pegue um caderno, anote, veja sua meta claramente. Sempre pedi que Deus concedesse um reavivamento para minha igreja segundo um número definido. Em 1960, comecei a orar: Deus,
dá-me 1.000 membros todos os anos. E até 1969, 1.000 membros foram acrescentados para a igreja todos os anos. Mas em 1969, mudei meu coração. Pensei, se Deus pode dar 1.000 membros por ano, por que não pedir que Ele me dê 1.000 membros por mês? De modo que desde 1970 comecei a orar. Pai, me dá 1.000 membros todos os meses. A princípio, Deus me deu 600. Depois começou a dar-me mais de 1.000 membros por mês. No ano passado, recebemos mais de 12.000 membros em nossa igreja. Nesse ano, elevei meu alvo e agora esperamos ter 15.000 novos membros. No ano que vem, posso facilmente pedir 20.000. Se você tem um pedido definido e realmente o vê, então pode consegui-lo. Na época em que estava construindo o templo da igreja, que tem capacidade para 10.000 pessoas sentadas, mesmo antes de os construtores derramarem o concreto, viu claramente em minha imaginação. Andei centenas de vezes pelo edifício e senti a presença magnífica do Espírito Santo ali. Senti a magnitude daquela igreja e minha presença ali estava como se já fosse realidade. Isso me emocionou. Você deve ver tão vivamente e graficamente que possa em realidade senti-lo em suas emoções. Se você não exercitar esta lei da fé, jamais poderá conseguir uma resposta a tudo que pedir. Agora, em minhas orações, sempre tento ver com clareza. Desejo ver meu objetivo tão vivamente que sinta na alma a emoção dele. Só então esta primeira condição é cumprida. Na próxima palestra, vamos falar sobre o segundo passo da incubação: desejo ardente de alcançar seus objetivos. Que Deus abençoe vocês. Quero agradecer desde já a vocês que estão nos acompanhando no canal Boas Novas Guarabira. Muito obrigado pela sua companhia, tem sido muito bom compartilhar esses ensinamentos com vocês. Agradeço aí o feedback das pessoas que escrevem e fazem seus comentários. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Dê uma olhada se você está inscrito no canal. Se não estiver, se inscreva, dê o seu like, é muito importante. E ative o sininho para receber mais notificações.